Muito bem, então representamos aqui a base, a projeção horizontal da base deste objeto. Agora vamos representar a projeção vertical desta base correspondente. Então, podemos transferir esses pontos para o plano vertical. Então, neste caso daqui, podemos estabelecer aqui uma linha de chamada perpendicular ao eixo X, porque obrigatoriamente a projeção vertical do ponto A se encontrará nesta linha de chamada. Então, aqui podemos estender esta linha de chamada. Queremos saber qual a posição que a projeção vertical do ponto A se encontrará nesta linha de chamada. Bom, então podemos pensar o seguinte: estas linhas daqui correspondem às horizontais do plano. Além de serem paralelas a alfa, π, uma linha, também vai corresponder a uma horizontal deste plano alfa. Então, podemos estender esta horizontal até o eixo X. Quando marcamos esta horizontal até o eixo X, podemos verificar a altura desta horizontal. Então, a partir desse ponto, vamos traçar uma perpendicular ao eixo X, certo? Esta é a altura da horizontal. Agora, o ponto A vai ficar nesta altura daqui. Então, se a altura é esta, nivelamos até a linha de chamada. Com isso, vamos ter o A duas linhas, ou seja, a projeção vertical deste ponto A. Por quê? Porque o ponto A pertence ao plano alfa, certo? Então, temos o A duas linhas. Caracterizamos aqui a projeção vertical. E esse processo vamos repetir para todos os outros pontos. Por exemplo, para o ponto B, da mesma forma. Esta é uma horizontal, vamos traçar até o eixo X, daqui uma perpendicular, a partir desse ponto daqui marcamos uma perpendicular, e aqui uma paralela. Esta paralela até encontrar a linha de chamada do ponto B. E com isso vamos ter a marcação daqui do ponto B. Então, a partir disso, sabemos os valores de cotas de cada um dos pontos, porque estamos projetando na vertical, e também vamos ter a figura, a representação na vertical. Por isso que não inserimos os valores de cota desses pontos, porque vamos ter a sua projeção vertical, certo? Então não é necessário caracterizarmos os valores numéricos, porque temos uma representação gráfica. Então, de A até B, temos uma representação daqui, então de A até B também vamos ter uma projeção vertical. Então, vamos estabelecer esta marcação. Depois, para o ponto C, da mesma forma. Vamos caracterizar, esta é uma horizontal do plano, vamos estender esta horizontal do plano até o eixo X. Então, até este eixo X, estendemos. Depois, verificamos a altura desta horizontal. A partir do momento que temos a altura, vamos nivelar um paralelo ao eixo X. E com isso, deste ponto daqui, do ponto C, vamos verificar a caracterização de C duas linhas. Então, aqui temos C duas linhas. Marcamos aqui novamente. Da mesma forma, deste ponto daqui até este ponto, vamos ter C duas linhas. Temos representando, neste primeiro momento, a base deste objeto. Primeiramente, estava em VG, projetamos na horizontal, agora estamos projetando na vertical, certo? O ponto D, da mesma maneira. Vamos estender esta linha, que é a horizontal, que passa pelo ponto D. Então, um ponto pertence a uma reta, pertence ao plano, quando pertence a uma horizontal do plano. E aqui estamos projetando a projeção vertical da horizontal do plano, e aqui temos a projeção horizontal. Tá? Então, aqui caracterizamos da mesma forma. Temos, neste caso daqui, o ponto D duas linhas. Então, na mesma linha de chamada, vamos caracterizar aqui o D duas linhas.
Ligamos da mesma forma, do ponto C ao ponto D. Com isso já vamos ter, faltando neste caso, somente o ponto E, da mesma forma. Tá? O ponto E encontra-se aqui, vamos estender esta horizontal. Então, todos os conceitos que vimos anteriormente, estamos utilizando nesta parte. Então, ponto E, caracterizamos até o eixo X. A partir daqui, traçamos uma perpendicular, depois nivelamos novamente. Então, o ponto E, da mesma forma. Deste ponto daqui até este nivelamento. Então, aqui temos o nivelamento do ponto E, que é desta horizontal, aqui a altura, temos a representação do ponto E. Então, vamos marcar aqui o E, duas linhas. Vamos marcar aqui, deste ponto daqui, o E, duas linhas na mesma linha de chamada. Sempre na mesma linha de chamada. Bom, essa parte da base, tá, ela vai ser similar à parte correspondente da parte superior. Então, toda a base representamos diretamente, certo? Então, a figura ela é bem similar. Claro, como ela se encontra projetada, ela tem uma certa distorção. Então, representamos a base, a projeção horizontal e a projeção vertical. Então, essa representação ela encontra-se na épora, certo? A épora nada mais é do que a planificação destas projeções. Então, a partir daí, vamos começar também a representar a parte volumétrica deste objeto.